E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleitz do canal Programador Excel VBA e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série Como fazer ficha de membros, certo? Então vamos lá ao que interessa. Na aula passada a gente fez a introdução, certo? Então é muito importante que você assista a aula passada para dar continuidade aos seus aprendizados, beleza? Então vamos lá ao que interessa. Vou pressionar aqui Alt F11 e estou agora, obviamente, aqui com o nosso VBE, o nosso Visual Basic Editor aberto, beleza? Para eu ter acesso ao nosso Project Explorer, eu posso simplesmente clicar aqui em exibir, Project Explorer. Observe que ele também tem um atalho, certo? Ctrl mais R, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou pressionar o Ctrl mais a tecla R e me abriu aqui o nosso Project Explorer. Vou dar um duplo clique aqui no nosso Useiform para se expandir, perfeito? E como eu disse para vocês, certo? Vamos estar começando aqui o nosso arquivo basicamente do zero. Então, vou deixar só aqui apagado aqui esses objetos aqui, certo? Pronto. Deixei aqui apagados. E para quem não tem tanto conhecimento, certo? Vou explicar rapidamente aqui como inserir um Useiform e um controle multipage. Então, vou clicar aqui em inserir, ó, Useiform. Então, tá aqui o nosso Useiform, certo? Que é o nosso formulário. Nossa caixinha de ferramentas, basicamente, ela vem junta, certo? Se por acaso ela não vier, vou fechar ela aqui. Você clica em exibir, caixa de ferramentas, ó. Feito? Então ela vai se expandir aqui. Então, com a nossa caixa de ferramentas, para eu adicionar um multipage, certo? Que é aquela multipágina, é muito simples. Observe aqui que eu tenho o meu tab strip e aqui do lado o controle multipage, ó, que é o nosso multipágina. Vou clicar sobre ele. Observe que ao vir aqui para a área do formulário, eu tenho esse maisinho, certo? E observe que tem um desenho ao fundo, ó. Ou seja, eu tenho um multipage. Ou seja, eu vou fazer o desenho aqui dele, ó, nessa área, onde eu quiser, perfeito? Ao arrastar, eu estou desenhando um controle multipage no meu Useiform, ó, perfeito? Por padrão, ele vem duas pages, perfeito? Eu tenho um controle multipage, que cada página dessa é chamada de page, perfeito? Então, por padrão, eu tenho duas pages, ó. Certo? Se eu quiser adicionar mais alguma, eu posso, por exemplo, selecionar aqui a última, clico no botão direito e posso clicar aqui em nova página. Ó. Ele já adicionou uma nova página, perfeito? Se eu quiser renomear, clico aqui, ó, renomear e dou um nome qualquer para ele, ó, certo? E dou um OK. Perfeito? Obviamente, eu posso vir nas suas propriedades e renomear por lá, certo? Então, aqui foi basicamente só para mostrar para vocês como utilizar esse controle multipage. Vou só diminuir aqui um pouco a área dele. Eu posso também aqui, ó, eu tenho o botão de rolagem e o botão de rotação, certo? Vou pegar esse botão de rotação, vou desenhar aqui abaixo, ó. E esse é o nosso Speed Button, certo? Que é o botão que vai avançar e retornar. E esse carinha aqui, ó, que é o rótulo, que é o que eu chamo de label, certo? Vou clicar sobre ele e vou desenhar aqui, ó. Feito? Desenhei. Posso dar o nome que eu quiser aqui, ó. Por exemplo, endereço. Perfeito? Observe que ficou pequeno. Eu posso clicar com o botão direito sobre ele, propriedades. Observe que o seu name aqui é label 1, é a primeira label que eu inseri nesse formulário. Eu venho aqui na sua propriedade fonte, posso mudar tanto a sua fonte, como o seu tamanho, como o seu estilo, certo? Vou mudar aqui para o tamanho 16, só para que vocês vejam, e vou botar como negrito. Ó. E vou dar um destaque aqui sublinhado ao mesmo. Ó. Perfeito? Então tá aqui, ó. Então isso que é uma label, perfeito? Que no caso é o nosso rótulo, quando a gente coloca o cursor aqui sobre o mouse. Sobre o nosso objeto. Então essa daqui, certo? Que basicamente é a informação para o meu usuário, eu não a renomeio, certo? Pois eu não vou estar manipulando ela via código. Então o name dela, não há necessidade que eu a renomeie, perfeito? Porém, vou copiar esse mesmo objeto aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vou colar aqui do lado, certo? E, por exemplo, essa daqui eu já vou precisar manipular via código, certo? Que, obviamente, aqui nela vai aparecer a informação que
eu predefini, certo? Então, obviamente, aqui na propriedade name, eu dou o nome que eu bem entender. Ó. Vou chamar ela de LBL, que faz referência ao nosso objeto label, certo? Só lembrando que você pode dar o nome que quiser, obviamente, sem deixar espaço, sem colocar caracteres especiais. E claro, não pode ser nomes ambíguos, certo? Ou seja, você não pode dar um nome a um objeto que já tem esse mesmo nome. Por exemplo, aqui, eu vou chamar ela de LBL endereço, certo? Só o C, sem ser cedilha. Perfeito? Então, via código, eu posso estar manipulando ela, ó, chamando pelo objeto LBL endereço. Perfeito? Então, isso aqui foi uma introdução apenas para as pessoas que ainda não têm tanta intimidade com o VBA. Perfeito? Então, voltando aqui o nosso formulário, só mais um detalhe, rapidinho. Aqui está o nosso controle imagem, ó. Perfeito? Desenho aqui. E aqui vai aparecer, obviamente, a imagem que eu bem entender. Perfeito? E por último, eu tenho aqui a nossa caixa de combinação, que é a nossa combo box, ó. Certo? Aonde eu dando valores para ela, vai aparecer aqui o nosso listagem, certo? Perfeito? Se eu executar esse formulário aqui, ó, repare, nada acontece, perfeito? Então, eu vou fechar aqui e vamos ao que interessa. Vou clicar em exibir, meu Project Explorer, vou excluir esse userform, ó, botão direito, remover o userform, vou clicar em não, eu não quero exportá-lo, quero apenas excluir, perfeito? Então, como eu havia dito para vocês, essas labels aqui, ó, em negrito, eu não renomeei elas, pois não vou estar manipulando via código. Perfeito? Então, elas estão com o nome que aparece quando eu as insiro no formulário. Já as que já minhas labels que estão aqui, ó, grifadas, certo? Observe que elas foram renomeadas aqui a sua propriedade name, ou seja, vou manipulá-las via código. Então, nessa primeira aula, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o nome da igreja, o CNPJ, o endereço, a cidade e estado, certo? Se eu clicar aqui, ó, nome da igreja, obviamente aqui vai estar aparecendo o nome da igreja quando eu executar esse userform, perfeito? Observe que como eu vou manipulá-la via código, eu alterei essa propriedade name, ó, LBL, nome igreja, aqui LBL, CNPJ, igreja, aqui LBL, endereço igreja. Observe que endereço aqui está no caption, certo? Ó, por isso que está com cedilha. Já no sua propriedade name, está com nome sem cedilha, certo? Pois não é permitido. E cidade e estado, obviamente, tem espaçamento aqui, mas é apenas no seu caption. Repare, ó, certo? Já na sua propriedade name, não deixei espaçamentos. Então é o seguinte, ó, como é que eu faço para que esses nomes aqui, ó, certo? Vou mostrar aqui para você na guia configurações, apareça lá no meu formulário, certo? Digamos que eu vendi esse arquivo para um cliente e ao cliente executar o arquivo, ele vai preencher lá com o nome da igreja dele, com o CNPJ, o endereço, a cidade e estado, para que essas informações já apareçam no formulário, certo? Como é que eu faço isso? Observe que eu estou aqui na terceira guia, certo? A guia configurações. E observe que a célula aqui, ó, a célula nome da igreja, está na célula B3, ó, perfeito? Então é muito simples. Se eu clicar aqui em Visual Basic, como é o nome desse objeto, ó, nome igreja, posso selecionar ele, ó, Ctrl C nele, duplo clique no meu userform, vou mudar o evento click do userform para o evento initialize, ou seja, ao inicializar o formulário, ele vai executar algo, certo? E o que eu quero que ele execute? Vou apagar apenas aqui a rotina do clique, que não há necessidade dele aqui para a gente. Então, vou colar aqui o nome do meu objeto e vai receber o valor que eu quiser, certo? Coloco aqui ponto .object, já que a label não tem a propriedade text, vou estar utilizando a propriedade object, perfeito? E vou colocar o sinal de igual. Então, tudo que tiver após o sinal de igual vai estar sendo atribuído a esse objeto. Então, aquela guia que eu disse para vocês que é a guia 3, eu a manipulo da seguinte forma. Posso fazer dessa forma, ó, sheets 3, perfeito, ponto ranger, eu informo intervalo, por exemplo, B3, ponto cells. Se eu executar agora, ó, você lá que já aparece o nome da igreja, ó, perfeito? Então, dentro dessa linha de compreensão, eu vou fazer para os próximos objetos, beleza? Então, no próximo vídeo a gente dá continuidade.